noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo pela Melodia FM 87.9, com transmissão simultânea pelo YouTube para todo o Brasil. Hoje vamos falar sobre um tema que une ciência, esperança e principalmente direito. O avanço da medicina tem proporcionado tratamentos inovadores, como a terapia CAR-T-cell, que já representa uma nova possibilidade para pacientes com mieloma múltiplo e outras doenças graves. Mas junto com esses avanços, surge uma pergunta essencial. Quem realmente tem acesso a essa inovação? Para falar sobre isso, eu recebo hoje a doutora Janaína Guilherme, advogada especialista em direito à saúde, que atua diretamente na defesa de pacientes que lutam por acesso a tratamentos de alto custo e alta complexidade. Doutora Janaína, muito obrigado por ter aceito o meu convite. É uma honra tê-la aqui para essa conversa tão necessária. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Joeli. Está me ouvindo bem? Tô sim. Então, é um prazer participar de uma live tão importante. Afinal de contas, o CAR-T-cell é aí o que não é o que há de mais moderno, está entre as tecnologias mais modernas de combate a determinados tipos de câncer. Ele precisa ser mais divulgado e aprovado, Sim. esperamos, quanto antes, pela ANS, em especial pela Conitec, para que os usuários do SUS também tenham acesso a uma tecnologia tão importante. Tem muita coisa para conversar aqui. Em uma hora vai ter assunto aqui para 2 podcasts, doutora, mas vamos agilizar aqui. Doutora Janaína, para começarmos, qual é o principal desafio hoje no acesso a tratamentos inovadores no Brasil? Olha, Jolise, o maior desafio é o tempo. A ciência avança a passos largos, enquanto a incorporação, tanto pelo SUS quanto pela ANS, no caso dos planos de saúde, ainda é muito lenta, né? Então, a gente enfrenta o fator tempo. Ele é, com certeza, o maior desafio do profissional da área de saúde, em especial aqui do lado de cá do profissional do direito à saúde. Entendi. Para quem nos acompanha, a doutora é uma advogada especialista nessa área, principalmente de judicialização. Então, o CAR-T-cell, nós vamos estar conversando hoje o lado do CAR-T-cell no lado da justiça, né? Não é no lado clínico, né? Então tem uma diferença aí, porque a gente está falando de CAR-T-cell, mas o tema hoje é direcionado à área jurídica. Doutora Janaína, o que significa na prática o direito à saúde garantido pela Constituição? Direito à saúde é um direito fundamental, como você mesmo disse, garantido pela Constituição Federal, em relação ao acesso universal, igualitário e integral às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso é o direito à saúde, englobando tanto usuários do SUS quanto usuários de planos de saúde. Quando um tratamento existe, mas não está disponível ao paciente, há violação de direito? Geralmente há. Não é possível falar que é com certeza, mas geralmente há. É preciso verificar caso a caso se o medicamento realmente é necessário, se o medicamento é eficaz e seguro para aquele tratamento, se há evidência científica nesse sentido, mas no geral, pela minha experiência, sim, há uma violação de direito, 99% dos casos. Certo. E como é que o judiciário, doutora, tem se posicionado diante dessas novas terapias? Em relação às novas terapias, o judiciário, no geral, tem se posicionado de uma maneira positiva. Lógico que, de alguns meses para cá, nós temos enfrentado grandes problemas relativos à concessão, porque a quantidade de requisitos aumentou, a dificuldade do advogado aumentou, porque agora, além de advogado, a gente tem que também ser um pouco cientista, a gente tem que pesquisar ciência. A gente fala em ciência nas nossas expressões, a gente não fala mais só sobre direito. Então, a gente precisa de documentos médicos para conseguir uma liminar que vão muito além dos que a gente precisava antes. A gente precisa de laudos médicos que tragam estudos relevantes, estudos que possam realmente falar em
evidência científica, nome de estudo, quando foi feito, qual a relevância dele, se ele é uma meta-análise, se ele é randomizado, enfim, a coisa ficou mais complexa. Entendi. Agora vamos falar o que é o tema mesmo. O que é o CARTCEL? CARTCEL, falando de maneira etimológica, né, significa Chimeric Antigen Receptor T Cell. Nada mais é do que uma imunoterapia que é realizada nos linfócitos T, ou seja, nas células de defesa do ser humano. Quando me questionam, eu até já explico de antemão. Não sou médica, estou aqui falando como leiga que já deu inúmeras vezes do assunto. Sim. O CARTCEL, de uma maneira leiga, é um tratamento em que extrai-se um pouco do sangue do paciente, isola-se os linfócitos T desse sangue, e aí faz-se uma alteração genética desses linfócitos T, de forma que, ao reinserir esses linfócitos no paciente, os linfócitos já alterados geneticamente possam combater o câncer. Eu até brinco que os linfócitos, eles fazem uma aula para aprender a comer o câncer, porque a experiência que eu tenho prática, né, inclusive eu falo aqui muito com uma senhora que é mãe de uma criança que no nosso escritório fez o CARTCEL, e o CARTCEL, ele comeu as células de leucemia dessa criança. Hoje já está no 3º ano que essa criança fez o CARTCEL, e sempre que faz exame, não existe sinal de leucemia no sangue dessa criança mais. Então, a leucemia desapareceu. Isso é o CARTCEL. Esse é o milagre da ciência chamado CARTCEL. Tem muitos casos é a cura, né? Sim, é o que a gente espera daqui a uns anos que essa mãe venha nos contar, né? Porque tem um período que tem que ficar fazendo exames para ver, né? Sim. Mas logo, logo, tomara que ela entre em contato falando, olha, agora a gente fez o último exame e realmente não tem mais nada. Tá, é uma benção. Então, mesmo não estando, doutora, no rol da ANS, o CARTCEL pode ser garantido judicialmente? Quando o assunto é plano de saúde, se a gente comprovar que realmente a pessoa precisa, vamos voltar aqui no assunto CARTCEL, o conceito. O CARTCEL, ele é um tratamento único. O CARTCEL inclui várias substâncias. 3 delas já foram autorizadas pela Anvisa. Sim. Quando a gente consegue comprovar que essa substância ela é própria para aquele tipo de câncer e vai ser eficaz e seguro, né, através de um bom laudo médico, através de uma quantidade boa de exames que provem também o atual estado do paciente, sim, é plenamente possível conseguir uma decisão que determine que o plano seja obrigado a fornecer o CARTCEL. O fato de ter o registro na Anvisa muda esse cenário jurídico? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Muito complicado conseguir, hoje em dia, um medicamento, um tratamento que não tenha registro na Anvisa. Não, impossível não é, mas é muito difícil. Já é difícil com a Anvisa, né? Imagine não estando na Anvisa, né? Então, estando na Anvisa, fica muito difícil. Porque antes de passar pela Conitec, antes de falarmos em ANS, a gente tem a principal porta de entrada, que é a Anvisa. Né? Então, a gente aproveita aqui no nosso processo, a gente aproveita até para, muitas vezes, baixar os estudos que a Anvisa menciona. E o que pesa mais, doutora, o rol da ANS ou a prescrição médica? A prescrição médica. É. Prescrição Por médica. quê? O STJ definiu há uns bons anos que o médico ele é soberano em sua decisão terapêutica. Lógico que ao ingressar na justiça não basta juntar um laudo e falar preciso, me conceda. Não é bem assim. Mas um laudo bem fundamentado, constando o que a pessoa tem, por que ela precisa, quais são os riscos se ela não usar. Existem alternativas terapêuticas? Quais os estudos? De onde por que o médico tirou a conclusão de que esse medicamento ele vai ser importante? Então, a partir de um bom laudo bem fundamentado, o advogado, sim, ele tem condições, porque o advogado não é médico. Então, essas informações precisam realmente partir do médico. Entendi. Existe precedentes favoráveis para esse tipo de tratamento? Sim, cada vez mais. O CARTCEL tem se tornado cada vez mais conhecido.
O problema cada do vez. CARTCEL hoje é o valor, né, doutora? Eu não entendi. O problema hoje do CARTCEL é o valor, né? É É muito caríssimo, caro. né? São 3 milhões de reais aproximadamente Pois é, para se fazer um cartel, para o tratamento ao todo. É muito caro. Né? E esse valor geralmente é utilizado como forma de defesa dos planos de saúde. sim, Né? Mas ele não pode pesar mais do que a necessidade, do que o risco de perder uma vida. entendi. Em quais situações a justiça tende a conceder liminar? Quando se prova por A mais B via laudo médico, e também, após ingressar na justiça, todo juiz, ele, assim como o advogado, ele não tem conhecimento científico, então ele manda o processo para um setor que se chama ANACJUS, que é a Câmara de Saúde, que vai analisar todos os exames e o laudo médico, e assim vai emitir um laudo para o juiz, para que ele decida se vai dar ou se não vai dar essa liminar. A importância do laudo médico do médico do paciente vem aí, porque ele vai levar para os colegas médicos da Câmara de Saúde informações que eles que não conhecem o paciente não têm condição de ter. Então, esse laudo médico é de suma importância. A partir dele, os outros médicos da Câmara de Saúde vão emitir um laudo, obviamente, analisando os exames também, para que o juiz possa embasar sua decisão, concedendo a liminar do cartel. Entendi. O que significa uma liminar nesse contexto e por que ela é tão importante? Liminar. O que é liminar? Liminar é uma decisão que antecipa o que você pretende. Então, eu ingresso na justiça, eu ingressei na justiça dia 2 de março. Até que saia para conseguir um medicamento, seja ele carticel ou não, até que saia a sentença, vão se passar 1 a 2 anos. Mas eu estou doente, não posso esperar 1 a 2 anos. Então, eu mostro para o juiz que eu preciso fazer esse tratamento o quanto antes, e aí ele dá para mim, depois de todos esses requisitos que a gente falou anteriormente, né, ele me concede uma liminar e eu começo a me tratar e vou me tratando até que a sentença seja proferida. Então, liminar é como se fosse uma decisão antecipada, que pode ser ou não confirmada via sentença. Entendi. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando, a doutora Janaína, eu fui diagnosticado com mieloma, em março fez 4 anos. 3 anos a gente está nessa luta, né, de informar, acolher, orientar pacientes, e a doutora Janaína está com a gente desde o início. Ela é uma advogada atípica, viu? Ela é uma pessoa super humana, né? Ela tem dado muito auxílio nessa área de jurídica, orientado, acompanhando, encaminhando alguns pacientes, né? Principalmente aqueles com poder aquisitivo, né? Menor. E ela é fundamental no nosso trabalho, né? Porque essa questão jurídica ela é muito complexa, principalmente na área de saúde, e a doutora Janaína ela tem uma carga muito, né, muito alta de conhecimento e que tem nos orientado bastante. E graças a Deus, alguns pacientes têm tido, né, através dela, resultados positivos. Né, e só para não esquecer né, acaba a gente conversando e esqueço até de agradecer a sua presença desde o início do nosso trabalho. Doutora, falando agora sobre os planos de saúde, por que os planos de saúde costumam negar esse tipo de tratamento? Argumento principal, ausência de incorporação do carticel na lista da ANS. Argumento verdadeiro, valor do carticel. Por que é pesado? Vamos falar a verdade, porque é pesado. É muito pesado. Sem querer defender os planos, obviamente. Sim. Né? É muito pesado. Mas precisa ser feito. E o carticel, ele não é para qualquer paciente de câncer. Ele é para determinadas situações do tratamento. Sim. Né? Infelizmente, não é todo mundo que tem condições de passar por um carticel.
e eu não estou falando de condição financeira, estou falando de condição de saúde, Sim, não sim, chegou ao ponto ainda de necessitar de um cartel, ou não tem condições de suportar o tratamento cartel, porque ele também é um tratamento perigoso. sim. É. Então, não vão ser todos os pacientes que o plano vai ter que arcar. Mas, mesmo assim, o principal argumento, respondendo a sua pergunta, e verdadeiro, é o valor. Pesa muito para eles, né? A gente Pesa. pesa, né? Imagine você estar com plano de saúde. O nosso aqui, que é regional, pegar quatro pacientes com carticel dá um baque. É um baque muito, muito pesado para o plano, né? Ô, doutor, essa negativa é considerada abusiva em quais casos? Ela é considerada abusiva a partir do momento que se comprova de que realmente é necessário, de que realmente aquela substância de carticel que o médico indicou, ela é segura e eficaz, tem registro na Anvisa e existem estudos de alta relevância científica que comprovam sua eficácia e segurança. Então, a partir deste momento, a negativa é abusiva. Entendi. A senhora tem tido, saindo um pouco do carticel, a senhora tá tendo muitas limitações com relação aos medicamentos de alto custo, né? Principalmente a lenalidomida, o daratumumab, né? Em especial os SUS. Daratumumab e lenalidomida são, digamos aí, o carro-chefe da dor de cabeça. Né? Os juízes não estão deferindo mais. E os que têm deferido, eles têm tido suas decisões revogadas mais adiante pelos tribunais superiores. Então, são medicamentos que, infelizmente, por mais argumentos que nós possamos usar, no geral, a gente tende a ver que a pessoa não vai conseguir. Quando a gente consegue, a ideia é fazer com que o processo se prolongue, para que a pessoa consiga continuar fazendo o tratamento o máximo de tempo possível e que consiga uma remissão nesse meio tempo. Por quê? A experiência nos mostra que são dois medicamentos importantíssimos. Muito, São muito. medicamentos que realmente eles são muito bons. Eu tenho, aqui são dúzias de pessoas que já, tanto plano quanto SUS, que já usaram lenalidomida em especial e que melhoraram. Eu tenho clientes que entraram em remissão com Sim. lenalidomida. E mesmo assim, em função de uma negativa da Conitec, os juízes não estão deferindo mais. Eles alegam que você pode estar tomando a talidomida que resolve, né? E não é bem assim. A qualidade da lenalidomida é bem superior, né? Porque, na verdade, o que acontece, Elismo? E isso agora já é um problema dos usuários dos planos também. De uns tempos para cá já é um problema, porque nas ações de planos a gente tem que verificar a questão da Conitec agora. Não mais, a Conitec não está mais restrita a verificação da incorporação da análise pela Conitec, ela não está mais restrita só às ações contra os entes públicos. Agora a gente tem que fazer isso nas ações de plano. A Conitec, em relação a esses dois medicamentos que você mencionou, e isso se aplica a outros mais, ela negou a incorporação, dizendo que não é um medicamento eficaz, não é seguro, e que, no caso da lenalidomida, que outro, que é mais barato, é tão bom quanto ou melhor. Sim. E aí, mesmo com estudos, mesmo com os médicos dizendo o contrário, os juízes se convenceram, os tribunais se convenceram e os superiores tribunais também. Então, em relação à lenalidomida e daratumumab, a situação é muito grave. O que pode resolver isso? Solução? Não tem solução. Quem fabrica a lenalidomida deveria fazer um novo pedido de incorporação, juntando ao seu novo pedido estudos de alta relevância que comprovem o contrário. Porque não está nas mãos de nós advogados, mas o próprio juiz ele está numa situação complicada. Sim, sim. Né? Às vezes ele defere, a pessoa está usando, mas ele sabe, no fundo ele sabe, que mais adiante o tribunal vai revogar. Então, os fabricantes, né, as empresas que estão, muitas vezes até em outros países, né, que fabricam essas tecnologias, elas precisam pleitear, junto à nossa Conitec, novos pedidos de incorporação.
Entendi. Estudos científicos existem, aqui a gente conhece a maioria deles, né? Estudos existem, agora precisa pleitear nova incorporação. Eu tenho casos aqui de estudos que a Conitec negou em relação a determinado medicamento, e o estudo ele já está antiquíssimo, já tem 6 anos, ela negou com base no estudo. Depois disso foram feitos novos estudos, ou seja, é possível agora conseguir a incorporação. Mas o fabricante não fez o novo pedido. E a gente aqui do lado de cá vendo a pessoa morrendo. Mesmo sabendo que existe uma solução. E essa solução não está na minha mão, não está na mão do juiz, não está na mão do paciente, está na mão de quem tem condição de ir até a Conitec e protocolar um novo estudo, um novo pedido com estudos científicos bons. Você sabe que a patente caiu, né? A partir, acho que até no final do ano, a lenalidomida vai ser produzida lá em Belo Horizonte, na FUNSEB, né? Que vai ser uma esperança, né? Então, a previsão é de que o valor caia aí 20 vezes menos, né? E aí pode ser introduzido no SUS. Vai ser, acho que a única solução para a lenalidomida no Brasil vai ser essa daí, porque é complicado. O que tem de paciente, você sabe, né? O que tem paciente precisando desse medicamento. Nossa, e a gente consegue doação de pacientes, infelizmente, que vieram a óbito, né? Sobra. É um trabalho muito. Nossa, tem pacientes que têm uma vida tranquila, né? Usando a lenalidomida, depois o plano não fornece, o SUS parou, os hospitais, agora nós estamos com um problema sério lá em Belo Horizonte. Eu falo Belo Horizonte, mas acho que o problema está no Brasil todo. Eu falo Belo Horizonte porque a gente tem mais pacientes lá com problema daquele hospital lá que está com problema, né, de fornecimento, né? E também precisando, pacientes precisando. Então, é um problema seríssimo, seríssimo, a complexidade da lenalidomida. Doutora, voltando ao assunto do Carticel, o paciente deve recorrer primeiro ao plano ou já pode buscar a justiça? Obrigatório fazer o pedido junto ao plano. Obrigatório. Ah, mas é urgente. Mesmo assim, faça o pedido junto ao plano. Em determinadas situações de extrema urgência, é possível que o advogado ele junte o comprovante de que foi feito o pedido e explique que não dá para esperar a resposta e, a partir daí, ele ingressa com a ação. Mas o mais seguro é ingressar junto ao plano com o pedido, esperar a resposta e aí sim, com a negativa, não precisa recorrer, já entra na justiça. Porque se o plano negou uma vez, ele vai negar duas. E a vida não espera. Então, assim, vai para o plano, é obrigatório fazer esse pedido, pega a negativa e procura o advogado especialista na área do direito à saúde. Entendi. E o que o paciente nunca deve deixar de fazer ao receber uma negativa? Ao receber a negativa, ele tem que procurar um especialista na área de saúde imediatamente. Imediatamente. Porque o advogado, ele não vai fazer um milagre de conseguir a liminar no dia seguinte. Ele precisa fazer, hoje em dia, então, está mais complicado ainda para essa questão científica que eu mencionei. Então, o advogado precisa de um determinado tempo, de algumas horas, que seja 24 horas, para poder fazer uma boa petição. Né? Afinal de contas, o trabalho está sendo bem feito para que o resultado seja bom. Então, ele precisa imediatamente procurar um especialista. E quando eu falo especialista, não é diminuindo quem não é. Sim. É porque a responsabilidade numa situação como essa é gigantesca. Porque um erro ele pode gerar o falecimento de alguém. Ou pode até não gerar o falecimento, mas pode gerar uma conclusão de que aquele medicamento não vai ser eficaz mais, porque demorou demais para chegar. Então, é muito importante que a pessoa procure um especialista na área de direito à saúde e ingresse na justiça. Existe prazo, doutora, para o plano responder e isso impacta juridicamente? Legalmente existe. Se for uma coisa de urgência, a resposta teria que ser imediata. Se for uma situação de internação, em 5 dias, mas cada plano tem um estatuto, um regramento e, no geral, a resposta não acontece de imediato. Minha experiência é que ela acontece de 10 a 15 dias. Então, é muito... mas
eu vou entrar na justiça exigindo isso. Até você conseguir a resposta, já saiu essa negativa. Então, igual eu falei, dependendo da situação, é muito urgente, entra na justiça de imediato, explicando essa urgência e pedindo para o juiz, explicando para o juiz que assim que a negativa for fornecida, ela será anexada. Mas faça o pedido. Não se esqueça de fazer o pedido. Muitas vezes é o próprio médico que faz o pedido, o médico do plano. A gente tem visto também, doutora, de que alguns médicos são limitados a fazer esses trâmites, por conta, do SUS. Muitos têm entrado aí com alguns processos também, até em cima deles. O que a senhora sugere para um paciente, por exemplo, que nós vamos começar a falar agora sobre o SUS, que é paciente do SUS e precisa, por exemplo, da lenalidomida, um exemplo, né? Qual a orientação que você dá a esse paciente? Deixa eu entender a sua pergunta. Ó, ele é paciente do SUS. Precisa da Lena, mas o médico não pode Mas o prescrever. médico não pode, porque ele não pode prescrever o que está fora do SUS ali, né? Para ingressar na justiça conseguir um medicamento, precisa do quê? Prescrição médica. Então já não tem como você ingressar na justiça. Então, quem puder pagar um advogado, aliás, perdão, pagar um médico particular, né? para conseguir essa prescrição. No entanto, existem milhares de pessoas que não têm condição de pagar esse médico. Aí você vai falar, nossa, e agora elas vão o quê? Existem no Brasil associações que fornecem ou um desconto ou um pagamento facilitado em relação ao médico que forneça essa receita. Entendi. Existem inúmeras associações. Então, de repente, é fazer uma pesquisa. Agora, mas eu fiz a pesquisa e não descobri. Se você for num advogado especialista na área de saúde, provavelmente ele vai conhecer algumas associações, ele vai ter algumas associações para te indicar que possam te ajudar nessa missão aí de conseguir essa prescrição e um bom laudo médico. Entendi. E no caso do SUS, doutora, é possível conseguir esse tipo de tratamento? O Carcel? Sim. Por exemplo? Sim. Infelizmente, a minha resposta vai ter que ser negativa. Existem no Butantan e também no Hemocentro de Ribeirão Preto sim. pesquisas e estudos clínicos, aos quais a pessoa pode se inscrever para conseguir esse medicamento, esse tratamento que ela não está conseguindo porque não está incorporado. Por exemplo, o Carcel. É possível, sim. Mas da mesma forma que alguém do plano procurou um advogado, entrou na justiça, não. Não, o Carcel, infelizmente, não está tendo bom resultado na justiça neste momento no Brasil. Entendi. A questão até para o paciente do mieloma, ele não tem ainda essa possibilidade de fazer um carticel pelo SUS, né? Porque a prioridade me parece que é o linfoma, né? Tá? Eles estão dando prioridade para o linfoma, principalmente lá, o pessoal lá de Ribeirão Preto, eles estão selecionando, mas por enquanto o mieloma no SUS vai esperar um pouquinho, né? Vai deixar... O que é uma tristeza, né? Eu estava lendo recentemente, em função de um caso aqui do escritório, é que o Carcel, no caso do mieloma, ele tem potencial curativo. Sim, sim. Mas eles não... Está escrito, se eu não me engano, na capa de autorização da Anvisa, que o Carcel ele tem um gigantesco potencial curativo. Está escrito isso. Voltando ao que a senhora tinha comentado antes, mas não é todo paciente que tem, né, condições de ter essa cura, né, através porque, infelizmente, doutora, a senhora bem sabe que o mieloma, muitos pacientes que a gente acompanha, têm problemas seríssimos por diagnóstico tardio, né? Esse diagnóstico tardio acabou complicando a situação desse paciente e ele acaba ficando limitado para muitos protocolos e principalmente carticel, né? Infelizmente. Essa é a nossa bandeira, né? Da questão do diagnóstico cedo, do início de tratamento cedo, para que o paciente ele possa estar apto, né? Se Deus quiser, lá na frente,
ter esse tratamento do Carticel. Mas, infelizmente, como a senhora disse, né, tem pacientes que, infelizmente, ele não vai ter condições de fazer o Carticel. Sim. Não. Ele não é elegível, Não é digamos elegível, assim, isso, ele não é para o elegível. cartel. Pois é. O caminho judicial, doutora, contra o Estado é diferente do contra os planos de saúde? Ele é. Ele é. Ele é diferente. Ele exige um trabalho bem maior. Trabalho maior do advogado. Inclusive, eu acho que até em função disso, existem poucos advogados na área de saúde que pegam pacientes por causa da questão até financeira, né? Então, dá mais trabalho, o paciente precisa juntar as mesmas coisas, já aproveitando aqui para orientar. Então, é laudo médico, receita médica, exames médicos, documentação pessoal, comprovante de renda e comprovante de endereço. Mas o advogado, ele vai ter que trabalhar em cima da questão científica com muito mais afinco. Porque, no geral, quando um paciente nos procura e o medicamento não está incorporado, quando o medicamento está incorporado, a coisa costuma caminhar melhor. Mas, no geral, ele não está incorporado. E quando ele não está incorporado, a gente tem que ver por que ele não está incorporado. Aí a gente tem que entrar lá na decisão da Conitec, entender o motivo da Conitec e combater esse motivo. Como é que combate esse motivo? Com argumentos científicos. E se o motivo não for científico, se o motivo for financeiro? Aí fica, às vezes, até mais complicado. Porque a gente tem que provar que aquele medicamento, porque às vezes é financeiro e está escrito, olha, é financeiro, porque o custo-benefício não é bom, e tem o outro medicamento fulano de tal que é bom. Então a gente vai ter que sair aqui da linha que a gente estava fazendo estudo sobre o medicamento X e estudar o outro medicamento para provar para o juiz que o outro não é tão bom assim. Existem estudos que falam que ele tem reflexos negativos, enfim. Então, é muito complicado. Quando o medicamento não é incorporado hoje em dia, costuma ser muito complicado conseguir na justiça. Pronto, então reforçando, quais são os principais obstáculos nesse caso? Os principais obstáculos são, primeiro, o tempo. Porque a gente tem que fazer todo esse trabalho que eu acabei de falar, tem que fazer com primazia, tem que estudar o remédio e a doença, fazer um paralelo entre os dois, tem que estudar a questão científica e tem que fazer isso em pouco tempo, porque a gente sabe que a vida não vai esperar. Então, o grande obstáculo é fazer tudo isso em pouco tempo e mais. Depois que o fizer, fazer com que quem estiver do outro lado, no caso, o Poder Judiciário, compreenda que nós não temos esse tempo. Tem que ser rápido, porque nosso paciente pode morrer, nosso cliente pode morrer esperando. Porque a nossa compreensão de tempo é uma, mas a do outro lado a gente não sabe qual que é. Verdade, o câncer não espera, né? Não. Não espera. E todo mundo entende isso. É uma tristeza, viu, doutora? Voltando a falar, quais são os documentos essenciais para entrar com uma ação? Voltando, laudo médico bem fundamentado, sem medo de, o médico me deu um laudo muito grande, doutora, maravilhoso, quanto maior, melhor, quanto mais informação, melhor. O que tem que falar no laudo médico? O que a pessoa tem, desde quando ela tem essa doença, e o que ela já fez a título de tratamento, qual foi a jornada dela, o que ela já usou, por que ela precisa do tratamento fulano de tal, Carticel ou não, se tiver se for de plano de saúde, se está na lista da ANS, mesmo sendo de plano de saúde, se foi incorporado pela Conitec, se não foi, nem pela ANS, nem pela Conitec, quais os estudos científicos de alta relevância provam que esse medicamento é eficaz, é seguro, se existem outros tratamentos que podem substituí-lo, que geralmente não existem, né? Similares, e o que vai acontecer com essa pessoa se ela não usar? É urgência. A urgência, ela precisa ficar notória no laudo do médico. Receituário médico, falando se o medicamento, qual que é a dose, em quanto tempo ele vai ter que tomar, vai ser por tempo indeterminado, até a doença parar de progredir,
enfim, então o relatório também precisa, a receita também precisa, a prescrição precisa ter todas essas informações e exames médicos, sem medo de encher a mesa do advogado de exames. Exames médicos, fatura, comprovante de endereço, comprovante de renda, documentação pessoal. Entendi. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais, melhor. Quanto tempo, em média, doutora, leva para conseguir uma decisão liminar? Nossa, Geli, essa é a pergunta que eu escuto todo dia. Imagino. Olha, já tive liminar aqui em 24 horas, mas elas são, dá para contar nos dedos, entende? Tem juiz que dá 5, tem juiz que dá 10, em 10 dias. No geral, como o juiz ele determina a remessa dos autos para a Câmara de Saúde, depende desse laudo, esse laudo está demorando aí aqui em Goiás, ele está demorando 10 a 15 dias para sair. Eu tenho demandas no Rio Grande do Sul, se alguém nos assistir. No Sul, o laudo, pelo menos na minha experiência, rápido, ele é bem mais rápido. Em Minas está demorando também, talvez até menos do que aqui em Goiás, apesar de Minas também está bem complicado de conseguir medicação não incorporada. Né? E Bahia é difícil. Eu sei que é. Estou falando aqui da nossa experiência no escritório, nos estados, né? Brasil afora. São Paulo não tem demorado tanto. Minas, São Paulo, Bahia, Santa Catarina também não tem demorado tanto. Agora, de todas as minhas experiências a título de demora, Bahia, ela é Não, isso eu sei. Isso todo mundo fala. penta, tetra, ela é muito lenta. Muito lenta. Demora muito. 40 dias, 30 dias, até sair o laudo para o juiz dar ou não a liminar. É que eu sei. Eu sei que a gente tem. Eu estou aqui na Bahia, né? E os médicos aqui, eles entram em desespero, doutora, por conta dos pacientes que estão lá. E muitos vêm a óbito por conta disso, pelo atraso. Esperando. E às vezes, quando sai a liminar, sai tudo direitinho lá, o paciente já veio a óbito. Isso é uma triste realidade, né? Aqui na Bahia é complicado. Existe risco, doutora, do paciente perder a ação depois de iniciar o tratamento? Existe. Isso existe no medicação do direito à saúde, direito à família, direito empresarial, qualquer ação judicial, existe esse risco. O que pega aqui é que o medicamento, por exemplo, como o Carcel, o tratamento do Carcel ele custa 3 milhões de reais. As custas judiciais, elas são baseadas nesse valor. Então, elas vão ser caríssimas. Né? Então, a pessoa não vai ter condição de pagar. A maioria das pessoas não vai ter 20, 30, 40 mil reais para pagar de custos judiciais. Então, mesmo que ela ganhe bem. O juiz, 99,99% desses casos em que o tratamento é muito caro, o juiz vai dar uma coisa chamada justiça gratuita, para a pessoa não ter que pagar as custas iniciais. Se chegando lá no final ela perder a ação, ela não vai ser condenada a pagar honorários e custos. Tá? Essa é uma dúvida, muito bom você perguntar, e tem gente que deixa de ingressar na justiça Sim. porque acredita, tem medo de não perder e no final ser condenada. Mas quando o tratamento é caro, se você comprovar que você não dá conta de pagar, doutora, mas eu ganho bem. Poucas pessoas no Brasil ganham bem o suficiente para pegar o salário e pagar 40 mil reais, 30 mil reais de custas, assim. Ainda que seja parcelado, é muito caro. Então, foi interessante essa pergunta, porque às vezes, talvez o pessoal deixa de entrar até numa ação com medo de depois, né? E morre sem se tratar. Nossa Senhora. E quem não tem condição financeira consegue, e esse que não tem condição, consegue ele ter esse acesso à justiça? Consegue. Quem não tem condição nenhuma pode ou contratar um advogado especialista e pagar parcelado, fazer um contrato com valor módico. Tem muitos escritórios bons que ajudam as pessoas que não têm essa condição. Tem escritórios voluntários também. E tem a Defensoria Pública do Estado e da União, que pode fazer esse trabalho também.
A questão da defensoria, eu tenho ouvido falar, principalmente aqui na Bahia, que alguns pacientes têm entrado na defensoria pública, mas têm encontrado um despreparo do pessoal que está, principalmente na área de saúde. Isso tem complicado, né? Isso tem atrapalhado esses processos de judicialização, né? Esse é um problema geral, doutora? Não, tem defensorias muito boas, Brasil afora. Existem, assim como existem advogados particulares que muitas vezes, infelizmente, se prestam a fazer uma ação dessa sem nunca ter tido, muitas vezes até sem de repente, estudar, pegar um caso idêntico para tentar fazer uma coisa mais análoga, enfim. Existem também defensores da mesma situação, que nunca fizeram, que talvez não vão fazer um trabalho tão bom. Mas existem defensores públicos excelentes, existem defensorias públicas espalhadas pelo Brasil que são muito boas também. É difícil generalizar. Sim, entendeu? Eu estou te falando da realidade daqui, tá? Pelas queixas dos próprios pacientes que entraram via, né, defensoria pública, né? Que eles reclamam do despreparo dos defensores, né? Para lidar com relação aos medicamentos, né, de alto custo, né? A senhora tem visto o aumento de casos envolvendo Carticel? Sim, o Carxel, quanto mais conhecido ele fica, mais ele tem sido prescrito pelos médicos e mais ele tem sido judicializado. O Carxel tem sido um tratamento que está cada vez mais sendo judicializado para a tristeza dos planos de saúde. Mas é porque está cada vez mais conhecido, né? À medida que eu, por exemplo, toda vez que eu pego um caso ou eu vejo um caso de sucesso, eu vou nas minhas redes sociais, estou falando sobre Carxel, porque o Carxel salva vidas. Então a gente precisa divulgar o que é bom. Sim, sim. E aí todo mundo quer ver essa questão Carticel igual cura, né? Quem é que não quer, né? Aí sai correndo, aí sai todo mundo atrás mesmo, né? Querendo, procurando informar, ver se ele tem condições, né? Na sua experiência, o judiciário tem sido sensível à urgência desses pacientes? Na minha experiência, de uma maneira geral, o judiciário tem sido sensível, sim. Lógico que o Poder Judiciário tem suas limitações, como a gente estava falando agora da lenalidomida. Eu já tive casos aqui no escritório que o juiz concedeu, mas o tribunal revogou. A gente chegou a um ponto emocional de parar de pegar casos de lenalidomida enquanto essa situação não melhorar, porque começa a nos fazer mal, né? Ver o cliente nessa situação. Então, o judiciário tem se sensibilizado, sim. Desde que ele se depare, obviamente, com um bom trabalho. O juiz também precisa ser convencido, ele não é médico, ele precisa ser convencido de que aquilo ali realmente precisa ser deferido sob pena do judicionado morrer. Entendi. Então, Eu vou fazer uma pergunta pessoal. A senhora absorve muito, né, a situação quando um paciente vem te procurar. Como é que fica seu emocional quando vê toda essa situação negada e o paciente precisando dessa medicação? Joelide, são 25 anos de advocacia. De direito à saúde são menos, são 13 anos. 13 anos de direito à saúde. Nesses 13 anos eu já vi muita gente morrer, inclusive durante a pandemia, pessoas que estavam melhorando graças ao medicamento que estava sendo fornecido e faleceram de Covid, ou que o medicamento não fez efeito, ou o medicamento demorou para chegar e a gente lutando para que ele fosse fornecido, mas também já vi muita gente sendo curada, já vi muita gente, já recebi muitas ligações de pessoas falando, olha, recebi agora aqui a notícia do médico, eu entrei em remissão. Eu tenho um cliente que está em remissão, eu estou divulgando na área de saúde há 13. Ele foi um dos meus primeiros clientes. Ele está vivo até hoje, inclusive ele vai ser candidato agora na política aqui numa cidadezinha, daqui a uns tempos. Então, assim, eu procurei criar dentro de mim uma barreira em que eu sei que eu faço o meu melhor,
E quando eu falo eu, estou falando todo mundo aqui envolvido, inclusive as minhas estagiárias. As ex-estagiárias, as atuais, enfim. A gente tenta fazer o nosso melhor e a gente tenta se apegar a esses casos de sucesso. E graças a Deus tem sido a nossa grande maioria, né? Em 99% dos nossos casos tem sido sucesso. Talvez porque realmente a gente se apega. E outra coisa que a gente faz também, que eu acho que ajuda muito, a gente se apega em uma corrente do bem. O que é a corrente do bem? Meu cliente, ele tem linfoma de não-Hodgkin e ele conseguiu o remédio e ele está melhorando. Eu posto isso no Instagram. Eu não falo o nome dele, eu não posso falar detalhes, porque senão o AB vem e me prejudica, me faz eu vou sofrer um procedimento ético. Sim. Mas eu procuro fazer com que, se tiver alguém lendo o meu post, que tem linfoma de não-Hodgkin e precisa daquele remédio, e a pessoa está desesperançada ou acabou de receber a notícia do diagnóstico, ela pensa assim, poxa, eu posso também, se ele melhorou, eu posso melhorar também. Então é isso, a gente tenta se apegar nesses casos bons, que são muitos, e não se deixar bater. Porque se a gente se deixar bater, a gente não consegue o resultado que a gente tem conseguido. É isso. Pois é, você vê que eu sou paciente, né, mieloma, e por ser paciente já ajuda muito a acolher um outro paciente, né, que eu sempre falo, ó, tudo passa, né, tá vendo, se eu tô legal, né, passei tudo, eu sei as dores que você está sentindo, mas vai lá, mete bronca, mete a cara, vai fundo no tratamento que vai passar e olha a minha situação. Isso facilita muito também, entende? Então a gente acaba se apegando na parte boa da história. Isso a senhora tem toda a razão, porque já chega de coisa ruim, né, doutora? Chega de coisa ruim. Então a gente, né, só traz energia boa porque a gente acaba espalhando, né, para as pessoas que estão, principalmente esses pacientes que estão recém-diagnosticados, que tem medo do desconhecido. Né? O que vai acontecer comigo? Então, acho que esse acolhimento, essa orientação e mostrar que eu tive aí igual, passei tudo que você está sentindo e eu estou, né, superado. Então, vamos lá, né? A falta de informação, doutora, para os pacientes sobre seus direitos, né? Existe uma, melhor, como é que eu te pergunto isso? Existe uma falta de informação para os pacientes sobre esses direitos? Existe. A maioria das pessoas não sabem Sim. que é possível conseguir um medicamento como, por exemplo, um tratamento como Carcelo, ou um tratamento outro qualquer, né, de alto custo. A maioria das pessoas não tem essa noção. E elas não litigam. Outras têm essa noção e não sabem como fazer. Outras sabem como fazer, mas não fazem porque não creem no resultado. Outras não acreditam, por exemplo, na defensoria pública e não têm condição de pagar um advogado e nem sequer tentam procurar um advogado. Então, existe sim, é muito importante divulgar o direito de uma maneira geral. O conhecimento é uma arma de cidadania, eu falo isso muito nos meus posts. É muito importante divulgar o direito das pessoas em relação, seja lá o que for. Eu tenho direito à isenção de imposto de renda, porque eu tenho câncer. Então vamos ler, como é que faz, onde eu vou, o que eu preciso. É isso, é muito importante divulgar, porque tem muita gente que ainda não sabe. É verdade. Qual é o maior erro que pacientes e familiares cometem nesse processo? Desistir, não tentar, não buscar informação. Olha só, nosso tempo está acabando aqui. E qual conselho, doutora, a senhora daria hoje para quem recebeu uma negativa de tratamento? Para quem recebeu um negativo de tratamento, e fazendo aqui um aditivo à sua pergunta, para quem acabou de receber um diagnóstico e está desesperado e não sabe o que fazer, e ainda, de repente, ainda vai tentar, e de repente vai dar de cara com uma negativa. Viver desde que a gente nasce nunca foi fácil. Ninguém disse que seria fácil. As negativas, elas fazem parte da nossa vida. A negativa, em qualquer área da nossa vida, ela faz parte. Agora, aceitar a negativa não precisa fazer parte. Eu não sei o que fazer, então vamos nos informar, vamos perguntar, vamos correr atrás. Então eu não sei, então eu vou ao fórum. Alguém lá dentro do fórum vai me dizer o que fazer.
se informem, se armem de conhecimento e jamais, em tempo algum, desistam. Eu conheço pessoas que lutaram diante de uma situação que o médico falava que não tinha solução. E tomaram medicamento e estão bem de saúde. Como que tomaram? Porque conseguiram na justiça. Como que conseguiram na justiça? Porque foram até um advogado especialista, fizeram uma ação e conseguiram se tratar e estão hoje bem. Então, isso, o conselho é se formar, se encher de conhecimento, exercer sua cidadania e lutar pela sua saúde e pela própria vida. Porque ela vale a pena. Nós estamos com outro programa também no formato de TV, onde a doutora Janaína vai estar fazendo parte, né, como colunista. Então ela vai estar sempre mandando informações, né, fazendo seus vídeos com informações. Eu acho que é importante para você que nos acompanha, porque eu sempre falo que informação salva vidas. Né? É importante você conhecer, é importante você conhecer a doença que você tem. É importante você saber os direitos que você tem, né? Por ser um paciente oncológico, né? Enfim. Né? E ela vai estar participando com a gente, né? Junto com uma equipe, né? Muito competente. E sempre nas quartas-feiras, né? A gente vai estar trazendo aqui as informações da doutora Janaína e de vários outros profissionais. Infelizmente, muitos pacientes ainda enfrentam barreiras que vão além da doença. Mas conversas como essa mostram que a informação também é uma forma de tratamento. Eu quero agradecer imensamente à doutora Janaína pela disponibilidade, por trazer tanta clareza sobre um tema tão importante. E a você que nos acompanha, não desista. Informe-se e busque seus direitos. A ciência avança e a justiça pode ser o caminho para que esse avanço chegue até você. Então, nós nos veremos no próximo episódio. Eu quero agradecer, doutora, de coração pela sua disponibilidade aqui. E Deus continue te abençoando nessa sua jornada. Né? A senhora é muito humana, a senhora tem um coração muito, muito abençoado, né? E Deus continue te abençoando, tá bom? Amém. Todos nós. Agradeço e quarta-feira nós estamos aí, todas as quartas, né? com as suas dicas e orientações, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Um abração. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos que estão nos assistindo também. Tá, tchau, tchau. Tchau, tchau.